Olá, tudo bem? Eu me chamo Gustavo Lima da Silva, sou professor, advogado, formado tanto em Direito também na parte de Teologia e atuo em diversas frentes na área jurídica. E hoje vou ter o prazer, em nome da Faculdade Instituto Eduque, de estar compartilhando com vocês um conteúdo relativo ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas mais especificamente ao ramo do direito que trata das especificidades, das normativas, das leis sobre a criança e o adolescente. Então esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, esse vai ser o tema do conteúdo que nós vamos estar abordando. Primeiramente, para nós tratarmos sobre o assunto, é bom nós falarmos sobre os aspectos históricos. Não vou fazer um apanhado histórico de muito antigamente, desde os tempos antigos, Idade Média e assim sucessivamente, apenas da história mais recente, que diz respeito ao contexto atual que nós temos hoje das leis que defendem a criança e também o adolescente. Então, o que nós precisamos entender historicamente no retrospecto recente brasileiro? Primeiro ponto é a questão do regime militar que perdurou por pouco mais de 2 décadas, de 1964 até 1985. O que aconteceu nessa época do regime militar? Foi o período em que os militares assumiram o governo do Brasil, publicaram vários tipos de atos institucionais e governaram efetivamente a nação. Nesse período houve a violação de muitos direitos das pessoas, houve um período de muita perseguição àqueles que se opunham ao regime, e tudo isso gerou uma marca bem significativa no contexto brasileiro do século XX. Então esse regime militar ele perdurou por essas 2 décadas e a partir da década de 80 nós vamos ver especificamente movimentos estudantis, movimentos sociais que pedem o fim do regime militar. Muitos denominam esse período como ditadura militar, para poder o quê? Retomar as bases democráticas, retomar as bases de um Estado democrático de direito e fazer com que o povo novamente tenha o seu direito ao voto. É por isso que este movimento denominado Direta Já, que vai acontecer ali em meados de 83, 84 e se perdurar aí nessa década de 80, vai reivindicar o direito dos brasileiros novamente terem o poder de votar e escolher os seus representantes. Porque o raciocínio é o seguinte: no período militar, as eleições eram indiretas. Ou seja, o cidadão não tinha a possibilidade de ir até a urna, de participar de uma eleição, de efetivamente escolher o seu representante político. Tudo isso era feito através do colegiado militar, através dos militares. Então o povo, passado essas 2 décadas de regime militar, estava cansado do regime, razão pela qual foram feitos esses movimentos sociais. Esse movimento Direta Já, como o próprio nome já sugere, ele diz respeito a pedir as eleições diretas no Brasil. Ou seja, eram cidadãos querendo dizer assim: olha, nós queremos exercer o nosso direito ao voto, nós queremos escolher os nossos representantes, nós queremos viver num regime democrático de direito. Esse período aí se arrastou ali por 83 e 84 e culminou em 85 na derrocada, na queda do regime militar. Após isso, nós passamos então por esse processo de redemocratização, ou seja, as bases democráticas elas voltam para o cidadão. O regime brasileiro implantado em todo o território nacional agora não é mais aquele militar, e sim agora com bases em pressupostos democráticos. E o que nós podemos entender por democracia? Etimologicamente falando, a democracia ela é o poder do povo. E como o poder do povo, a principal maneira de o povo manifestar, exteriorizar o seu poder é através da realização do voto, é através do sufrágio universal, é através da escolha dos representantes. Então, durante toda essa década de 80 movimentada no contexto político brasileiro, no contexto social brasileiro, em 1988 culminou na promulgação de uma nova Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que congregou vários juristas, várias autoridades, vários estudiosos e vários pensadores para promulgar essa Constituição. Então aqui nós podemos ver até uma imagem do movimento Direta Já,
Esse movimento era justamente isso. Ali a placa está escrito: eu quero votar para presidente. Ou seja, é o povo brasileiro reivindicando, pleiteando, pedindo o retorno do direito ao voto, a possibilidade de escolher os representantes, porque aquele regime militar já tinha dado o tempo ali e os cidadãos estavam inquietos para poder voltar a exercer os seus pressupostos democráticos. Em 1988, essa nova Constituição é promulgada, ela aparece, e qual que é a principal tônica da Constituição? A Constituição ela vai trazer vários pilares, vários princípios, várias regras que vão justamente procurar corrigir os problemas da história recente do Brasil. É por isso que a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, a nossa Carta Superior, ela vai trazer um rol extenso de direitos e de garantias fundamentais, por exemplo. Mas a primeira característica que eu quero ressaltar é o Estado democrático de direito. Logo no início do texto constitucional, eu até aconselho vocês a lerem a Constituição, principalmente ali os 5 primeiros artigos da Constituição, que são extremamente importantes para nós entendermos a forma do Estado brasileiro, a maneira como são suas leis, como são seus princípios e pressupostos. Os primeiros artigos eles dão essa noção para nós. Logo no começo nós vamos ver que o Brasil ele está calcado, ele está edificado sobre o pilar do Estado democrático de direito. Então pensem comigo, como eu acabei de mencionar para vocês. Se o regime militar perdurou por 21 anos, de 64 a 85, eleições indiretas, o povo não tinha direito de votar, os movimentos sociais reivindicavam o voto, a primeira característica é edificar um Estado democrático de direito onde o povo retome o seu direito de votar. É por isso que a Constituição, logo, numa das suas primeiras disposições, uma dos seus primeiros raciocínios, é garantir o direito ao voto para todos os cidadãos, para todos os brasileiros, independentemente aí de faixa etária, de poder aquisitivo, de poder econômico, ou seja, para todos o voto é permitido, o voto é disponível, nós podemos escolher os nossos representantes, então foi tudo reflexo desses movimentos sociais que aconteceram na década de 80. Então agora, fincado no regime de democracia, o povo vota e escolhe os representantes. Uma segunda característica também, a prevalência dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles foram muito fortalecidos com essa Constituição de 1988, que trouxe para nós aí um rol extenso de direitos e garantias fundamentais. Para que você tenha noção disso, leia o artigo 5º da Constituição e os incisos vão elencar ali vários direitos que são essenciais ao ser humano. Ponto 3, ênfase na dignidade da pessoa humana. Isso aqui é um dos grandes pilares da Constituição Federal de 1988. Como na época do regime militar havia notícia de torturas, havia notícia de perseguição aos opositores do regime, a Constituinte de 88 ela se preocupou em justamente trazer essa dignidade da pessoa humana. Agora é proibido pena forçada, é proibido tratamento de tortura, tratamento aterrorizante, todo tipo de tratamento de violência, ele é proibido, ele é vedado pela Constituição de 88. Quarto ponto, direitos fundamentais como cláusula pétrea. O que significa isso? Essa nomenclatura cláusula pétrea, ela diz respeito aos direitos que, em hipótese alguma, podem ser excluídos do ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, não pode haver uma redução de direitos, e sim, os direitos eles sempre são aumentados, eles são modificados sem que haja a perda do seu objeto, de acordo com as alterações sociais, de acordo com o contexto social no qual a sociedade vai evoluindo gradativamente. Bom, nós vamos ver aqui diversos direitos fundamentais. Direito à crença e à liberdade religiosa, direito de ir e vir, direito à liberdade de opinião, liberdade de expressão, diversos direitos nós vamos ver na Carta Magna, direito à vida, direito à herança, todos os direitos ali que a lei pôde constar nesse rol estão constando ali. Direito ao contraditório e ampla defesa também, ninguém pode ser processado criminalmente sem que tenha um devido processo legal, que é também outro princípio. Princípio do acesso à justiça, ou seja, uma lista muito grande de princípios aí, nos mais de 70 incisos do artigo 5º da Constituição que vai trazer para nós. Por último, aqui uma das características dessa Constituição de 88 vai trazer a igualdade entre os cidadãos.
A Constituição vai ser clara em dizer: todos são iguais perante a lei. Então, tratamentos desiguais, tratamentos díspares, eles são vedados terminante e expressamente pela nossa norma superior. E aqui uma explicação, abrindo um parênteses aqui: na estrutura normativa brasileira, a Constituição ela é que está no topo da pirâmide. Então, todas as demais leis elas vêm abaixo da Constituição. A Constituição é a norma superior, a norma maior, a qual todas as outras leis elas precisam estar em consonância, ou seja, elas precisam observar o conteúdo disposto na Constituição. Aqui eu quero abrir um parênteses nessa questão da igualdade, que é sobre a equidade aristotélica. E com esse ponto que eu quero efetivamente adentrar no nosso tema principal da aula de hoje, que é o direito da criança e do adolescente. Então o que acontece? A igualdade é todos serem tratados iguais perante a lei. Só que baseado até no pensamento do filósofo Aristóteles, existe o conceito de equidade. O conceito de equidade é tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, nas medidas das suas características, das suas necessidades. Então é por isso que nós vamos ver a lei dispensando tratamento específico para determinadas classes de pessoas, inclusive as crianças e adolescentes, que é o que nós vamos explicar nessa aula de hoje. Então a Constituição brasileira ela vai ser conhecida como Constituição Cidadã, justamente por toda essa característica de defesa dos direitos humanos, de defesa dos direitos e garantias fundamentais que estão expressas no texto constitucional. Feita essa introdução, é importante nós analisarmos duas grandes leis, dentre as quais se inclui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foram promulgadas imediatamente após a Constituição. Então, acompanhe aqui comigo na tela. A Constituição foi promulgada em 1988. Em 1990, 2 anos após, vão surgir no cenário brasileiro duas grandes leis que vão mudar significativamente a vida dos brasileiros neste ponto. A primeira lei é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei 8.069, de 3 de julho de 90, que vai trazer aí uma extensa garantia para as crianças e adolescentes, como nós vamos ver na aula de hoje. E a título informativo também, o Código de Defesa do Consumidor. Ele vai surgir em 11 de setembro de 1990, mediante a promulgação da Lei 8.078. O Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são justamente leis que vêm reforçar os princípios constitucionais. E daí aqui a gente vai ver no Código do Consumidor vários dispositivos de lei, várias práticas que visam proteger o consumidor nas suas relações mercantis, nas suas relações negociais. E nós vamos ver no Estatuto da Criança e do Adolescente várias disposições, vários princípios, várias práticas que vão defender a criança e o adolescente de situações violentas e outras situações que a lei proíbe. Então, primeiramente aqui para a gente entrar, concluindo essa introdução, entrar efetivamente na questão do direito da criança e do adolescente, a quem se aplica o ECA. O ECA se aplica à criança e assim compreendida por criança, a pessoa de 0 até 12 anos de idade incompletos, e o adolescente que é de 12 até 18 anos. A partir dos 18 anos, quando a pessoa atinge a maioridade, ela é plenamente capaz de todos os seus direitos civis e também responsabilidades penais e demais diretrizes que a lei estabelece. Então, sobre os direitos fundamentais, para nós termos uma concepção melhor. Os direitos fundamentais, uma concepção objetiva, concisa, até pelo tempo da aula que nós temos, diz respeito àqueles direitos que não podem ser retirados do ser humano, dado o seu caráter essencial, como o próprio nome sugere. Um exemplo simples aqui que nós dizemos. Por que no Brasil não tem pena de morte? A Constituição ela veda. O princípio, ou melhor, o direito fundamental à vida, ele proíbe que haja pena de morte. Então esse direito fundamental, ele aplica outros tipos de pena, como a prisão em estabelecimentos prisionais, daquela pessoa que comete um crime, comete um delito, mas não é possível o Estado aí aplicar a pena de morte, como se vê, por exemplo, em algumas províncias dos Estados Unidos da América, que é um sistema jurídico diferente. Então, primeiro direito, o direito à vida. O Estatuto da Criança e do Adolescente que ele vai dispor especificamente para esse público-alvo o direito à vida. Artigo 7º diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Vamos analisar esse artigo aqui. Primeira coisa, a criança e o adolescente, que é o alvo, né? Elas vão ter direito à proteção à vida, aqui muito importante falar proteção à vida, mediante o quê? Políticas sociais públicas. Então, como é que o Estado vai garantir a consecução desses direitos? Como é que o Estado vai efetivar esses direitos previstos em lei? É através da garantia pelas políticas sociais públicas, políticas de acolhimento, políticas de desestímulo ao crime, políticas de cuidado de saúde, ou seja, todas as ações governamentais que possam servir para estimular a garantia dos direitos e o efetivo gozo das garantias fundamentais previstas em lei. Veja aqui um traço interessante também, em condições dignas de existência. Essa questão da dignidade aqui expressa nessa parte final do artigo 7º do ECA, ela reproduz diretamente a dignidade da pessoa humana que nós acabamos de falar, que está prevista no texto constitucional. Então a lógica da lei é justamente essa, a Constituição ela está no topo e as demais leis elas guardam essa observância ao seu conteúdo. Direito à saúde também. O próprio artigo 7º do ECA ele vai falar aqui sobre o direito à saúde. Voltando aqui um pouquinho, ó, veja. A criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde. Então a saúde também é um direito garantido, né, às crianças e adolescentes. Tá? A partir do artigo 7º e seguintes, a lei do ECA vai ter uma série de direitos voltados à área de saúde, que eles expressam principalmente o quê? Garantir o nascimento saudável da criança e o desenvolvimento dela, e também garantir que tanto na fase da infância quanto da adolescência a pessoa ela possa se desenvolver de forma sadia, de forma feliz, da melhor forma possível, né? Então, inclusive prevenindo o quê? A gravidez precoce. É algo que a lei também se preocupa da gravidez na adolescência, um dos pressupostos aí que são estabelecidos. Artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar para nós também sobre o direito fundamental à liberdade. Esse direito também vai ser encontrado na Constituição, ele vai ser normatizado com mais especificidade para as crianças e adolescentes aqui no ECA. Então o que acontece? Esse artigo 16 ele prevê uma série de possibilidades que vai nos direcionar esse direito de liberdade. Primeiro, liberdade de locomoção, ali no inciso 1º, de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de crença e culto religioso, não são só os adultos, mas as crianças também e adolescentes possuem liberdade de professar a sua fé, de professar a sua crença em Deus ou em outra religião com seus pressupostos próprios. Isso é garantido também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito importante, a criança tem direito de brincar, a criança tem direito de ter lazer e o adolescente também. Isso aqui é muito importante. A fase adulta ela já exige outras preocupações, mas principalmente a infância, essa fase aí de início da vida, de formação dos pensamentos, formação do caráter, formação dos pensamentos, é imprescindível que a criança e o adolescente eles possam usufruir, eles possam gozar da brincadeira, eles possam gozar da beleza de realmente serem crianças, né? E até adolescentes, de aproveitar essa fase aí antes de chegar à fase adulta, de maiores responsabilidades, de trabalho efetivamente falando. Então é por isso que aqui a lei vai prever, aqui no inciso 4, especificamente o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. A criança e o adolescente têm liberdade para isso. Tem liberdade também para participar da vida familiar, ou seja, estar inserido no seio familiar, na sua comunidade, sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, ou seja, da forma como a lei regulamenta, e também buscar refúgio, auxílio e orientação. Então as liberdades aqui, elas são amplas e restritas para as crianças e para os adolescentes aí, para que haja esse cuidado com o pleno desenvolvimento desse público. Direito ao respeito, artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai dizer o seguinte: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, autonomia, valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Quero chamar a atenção para vocês aqui num ponto específico desse direito. Inviolabilidade, ou seja, não pode ser violado, não pode ser quebrado, não pode ser tirado, da integridade. Aqui perceba,
o legislador ele teve o cuidado de reproduzir não apenas a preocupação com a integridade física da criança e do adolescente, mas ele fala também sobre a integridade psíquica e integridade moral da criança e do adolescente. Então é por isso que a preocupação não é sobre o que é exterior, violência física, agressões, lesão corporal. Está preocupado com a formação global da criança, inclusive seus pensamentos, inclusive a sua esfera psíquica, sua esfera moral, sua esfera imaterial, que é inerente a todo o ser humano. Direito à dignidade. Aqui mais uma vez nós vemos a reprodução, a lei é taxativa, a lei ela enfatiza de uma forma contundente a questão da dignidade. Então nós vamos ver aqui mais uma vez a reprodução da norma constitucional da dignidade da pessoa humana, que fala que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente quando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então é dever de todos proteção das crianças e adolescentes para garantir essa dignidade. Outros tipos de direito. Direito à educação. A educação é essencial para o desenvolvimento da criança e do adolescente. A criança e o adolescente devem estar na escola. Se o pai e a mãe não oportunizam aquele tutor, aquela pessoa que cuida, pode ser um tio, uma avó, outra pessoa, não propicia, não permite que a criança e o adolescente tenham a experiência do aprendizado na escola, isso vai causar problemas legais. Porque as crianças e adolescentes precisam ter o direito à educação garantido. Inclusive, a educação é gratuita. As escolas públicas, as escolas aí que são disponíveis sem pagar qualquer tipo de mensalidade, qualquer tipo de prestação. Ou seja, o Estado garante a educação porque precisa viabilizar que as crianças e adolescentes se desenvolvam em aspectos educacionais. E aqui a gente compartilha um pensamento meu que talvez seja de concordância da maioria das pessoas, é que somente a educação, somente o conhecimento, ele tem essa possibilidade, ele tem essa capacidade de transformar as pessoas, tem a capacidade de criar sonhos nas crianças, nos adolescentes, tem a capacidade de fazê-los sonhar, fazê-los alcançar boas posições na sociedade, sendo cidadãos de bem, cidadãos que honram seus direitos, cidadãos que cumprem seus deveres, e cidadãos aí que observam as leis aplicáveis à vida humana, à vida comum, à vida em sociedade. Então o direito à educação é elementar no ordenamento jurídico brasileiro. Vai ter também o direito à cultura, ter esse acesso à cultura, filmes, peças de teatro, todo esse arcabouço de arte, esse arcabouço de literatura, essa experiência que possa enriquecê-la, no sentido dos seus pensamentos e opiniões. E também a criança e adolescente tem direito ao esporte, ao lazer. É um estímulo, que as crianças participem dos esportes, A gente vê que muitos atletas que conseguem desempenhos influentes na sua vida como profissionais esportivos, eles começam a praticar os esportes em tenra idade, Começam a praticar os esportes com muito pequenos, com 6, 7 anos, nem na primeira infância muitas vezes. Então a questão dos esportes é muito importante, por isso há esse estímulo também. Portanto, tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês, em linhas rápidas, são os direitos garantidos à criança e ao adolescente. Previstos em lei, previstos na Constituição, previstos especificamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. É por isso que é dever de todos cuidar para que esses direitos não passem apenas de uma folha de papel, mas que eles se efetivem, que eles sejam verdadeiros e reais na vida das nossas crianças e adolescentes brasileiros. Encerrada a questão dos direitos, nós vamos passar à questão dos princípios. Como os princípios são vários, eu separei aqui os 4 principais princípios, na minha ótica, para poder discutir, debater com vocês, explicar melhor, e daí gradativamente aí eu vou falando cada um deles. Primeiro princípio, o princípio da prioridade absoluta. A criança e o adolescente têm prioridade nos processos administrativos, processos judiciais. Todo processo, toda demanda judicial, toda ação judicial que envolve criança ou adolescente, ela entra num grupo de prioridade, ou seja, ela é decidida antes de outras demandas que não possuem
essa dita prioridade, justamente para acelerar, né, esse tratamento, essa garantia dos direitos a elas. Segundo ponto, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Isso aqui é muito comum nas ações principalmente que envolvem guarda de criança, visitas, pensão alimentícia entre cônjuges que se separaram, o pai, a mãe, genitor e genitora se separaram, e quando vai decidir judicialmente, esse princípio ele é muito levado em consideração, principalmente para a definição da guarda da criança, quem é o genitor, quem é o pai ou a mãe que está em melhores condições de garantir o interesse da criança. Então a lei brasileira ela sempre vai se orientar por esse princípio, fazer o que é melhor nos termos da lei para que haja um pleno desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, tá? É por isso que vai se defender muito esse princípio do melhor interesse. Terceiro princípio é o princípio da responsabilidade de todos os entes federativos, ou seja, tanto a União, que é o governo federal em termos simplistas, tanto o Estado quanto os municípios têm o dever de juntos colaborarem para a viabilização dos direitos infantis, dos direitos das pessoas em idade aí de adolescência. É um dever de todos, então todos esses entes federativos, todos os governos, eles precisam agir dessa forma conjunta. Quarto princípio é o princípio da intervenção precoce. Eu vou comentar ele um pouquinho melhor daqui a pouco. E tem outros princípios também aí que estão descritos aí no decorrer da lei, mas esses princípios são os que mais cabe ressaltar. E o que é um princípio? Um princípio ele é uma base, ou seja, ele é um critério pelo qual muitas vezes ele ajuda o magistrado, ele ajuda a figura do Poder Judiciário a decidir numa demanda judicial ou a concluir um pensamento. Um princípio é uma lógica interpretativa que vai auxiliar aquela pessoa que está refletindo naquele determinado assunto a chegar ao juízo de valor. Então, o princípio é isso. Então, sempre tem que observar tanto os direitos, como nós mencionamos, como os princípios também. Os princípios de natureza mais subjetiva, de natureza mais aberta, mas que também aí são muito comuns no mundo jurídico, no mundo do direito. Esse princípio aqui da intervenção precoce, perceba que aqui a imagem ela traz aqui uma mão, aparentando ser um adulto e uma criança aparentemente sendo agredida. O princípio da intervenção precoce ele é muito importante. O que ele sugere, como o próprio nome já diz? A partir do momento em que alguém toma conhecimento de alguma situação de violação de direitos de uma criança ou de um adolescente, ela deve intervir precocemente. Ou seja, quanto antes se interromper aquela violência moral, psíquica, física, quando antes se interromper aquela violação de direitos, melhor aquela criança vai ter possibilidade de se recuperar, de se desenvolver. Então esse princípio da intervenção precoce é muito importante. Também na questão de saúde, de identificar se a criança possui, muitas vezes até no nascimento, nos primeiros anos de vida, algum problema de saúde, algum problema cognitivo. É muito importante essa intervenção precoce para que se minimize ou até erradique as consequências indesejadas advindas daquela enfermidade, daquele problema. Então essa intervenção precoce ela permeia vários campos, tanto na questão da saúde, quanto na questão dos direitos propriamente ditos de coibir a violência, etc. Então é um direito muito importante, ou melhor dizendo, um princípio muito importante que precisa ser observado. Outra questão que o ECA trata com muita clareza é a questão da doutrina da proteção integral. As crianças e adolescentes merecem, ou melhor dizendo, elas estão protegidas legalmente por esse raciocínio legal da proteção integral. Ou seja, nós vimos aqui uma série de direitos, uma série de princípios, uma série de normas legais que protegem a criança. E tudo isso faz parte de uma interpretação no seguinte sentido: precisamos proteger as crianças e os adolescentes de todas as formas. Na área da saúde, na área psíquica, na área emocional, na área educacional, na área religiosa, em todas as áreas, a criança e o adolescente precisa ser protegido.
É por isso que o ECA ele foi promulgado, por isso que surgiu o ECA, por isso que ele foi elaborado. Porque ele trata com especificidade, ele trata com detalhes a questão da criança e do adolescente. Então, assim, até por isso que o ECA ele assume um caráter aqui de microsistema jurídico que afeta várias áreas. Uma lei especial que ele afeta várias outras áreas. Ele afeta a área civil, ele afeta a área do trabalho, ele afeta a área penal, ou seja, ele afeta a área administrativa, ele tem um condão de alterar todas as outras leis, porque especificamente esse sistema prevê os direitos da criança e do adolescente. Então aqui um exemplo simples que nós vamos tratar daqui a pouco, um pouquinho mais de detalhe. Se uma pessoa comete crime, uma pessoa maior de 18 anos comete crime, ela é julgada mediante os critérios estabelecidos no Código Penal, no Código do Processo Penal e nas legislações especiais aplicáveis ao caso em questão de acordo com a natureza do delito. Todavia, se uma criança ou um adolescente praticam um crime, eles não são julgados, os parâmetros de análise da conduta, de processar e julgar esse crime cometido por essa criança ou por esse adolescente, não é com base na legislação penal, nem legislação processual penal e nem nas legislações especiais. Ela é com base nas normativas descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, o ECA é um microsistema jurídico que traz aí todas essas diretrizes. É claro que na forma complementar, naquilo que o Código Penal, processo penal não conflitar com o ECA, será aplicado as legislações específicas. Agora, se há conflito, o ECA ele determina isso com exatidão e com minúcias, ok? Então, essa proteção integral também designa uma ampla proteção da criança e do adolescente de todas as formas possíveis, de forma irrestrita. Essa é a doutrina da proteção integral, ou seja, todos nós devemos proteger as crianças de todas as formas possíveis. E aqui a gente precisa ressaltar o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade ao direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda situação de negligência e discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Qual que é o ponto que nós precisamos ressaltar aqui, que é essa parte em negrito que mais nos interessa? Perceba que é dever da família, o primeiro grupo social, da sociedade num contexto geral e do Estado. Isso aqui expressa também o raciocínio da doutrina da proteção integral. Quem tem que cuidar da criança e do adolescente não são só os pais, não são só os seus parentes, não é só a sua família. Além da família, é toda a sociedade, independente do meio que onde se esteja, e o Estado também. O governo, o Estado brasileiro precisa cuidar das crianças. Então, não é somente os pais, somente a família, mas toda a sociedade, ela deve prezar pela proteção integral da criança e do adolescente. E aqui nós vamos ver no artigo 3º do ECA, aqui, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos ver o seguinte: essa reprodução do artigo 227 da Constituição que a gente acabou de olhar, vai ter aqui também. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais. Perceba aqui, ó, todos os direitos fundamentais, como eu disse lá no começo da nossa aula, artigo 5º da Constituição, todos os direitos lá previstos, inerentes à pessoa humana, sem prejuízo, ou seja, sem problema, sem nenhum embaraço, sem nenhum empecilho, da proteção integral de que trata esta lei. Ou seja, o ECA ele vem justamente para normatizar, para trazer para o ordenamento jurídico brasileiro essa norma específica, essa norma legal, essa norma aí a respeito da proteção irrestrita e integral desse público-alvo que nós estamos dizendo aqui. Captar essa parte, espero que sim, espero que estejam aprendendo através dessa aula. E também eu trouxe aqui para vocês, a título de curiosidade e informação, algumas reflexões quanto à legislação internacional sobre crianças e adolescentes. Nós já vimos que a Constituição protege, nós já vimos que o ECA protege, vimos que existem leis internas, mas há também, no âmbito internacional, legislações que protegem.
são os tratados internacionais. O que é um tratado internacional? São quando uma pluralidade de países, vários países, eles se reúnem e discutem normas que serão obedecidas por todos eles. Então, voluntariamente, num ato de concordância e voluntário, os estados ali participantes daquele tratado, todos eles vão se obrigar a cumprir aquelas determinações constantes naquele tratado, sob pena de determinadas sanções. Então aqui nós vemos eu separei apenas três legislações internacionais, até porque o tempo não permite muita lei. Primeiro tratado, primeiro documento internacional é a questão da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, que também vai normatizar. Esses documentos internacionais, eles vão reproduzir muitas características que nós já trouxemos do ECA aqui, tá? Então, já em 2002, o protocolo facultativo sobre a venda de crianças, prostituição e pornografia infantil, ou seja, um compromisso de todos os estados, aqui estados, eu estou falando de país, todos os países, todas as nações, elas terem esse pacto mútuo de coibir a comercialização, a venda desses produtos de pornografia infantil, prostituição, até tráfico humano, tráfico de crianças, que infelizmente é uma realidade que, por mais que não esteja latente aos olhos da sociedade, infelizmente acontece muito em determinadas localidades. Então, justamente, esse protocolo vem para fortalecer esse ponto, esse viés, esta nuance. Em terceiro lugar, o protocolo facultativo sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados, principalmente lá para os lados do Oriente Médio, em outras localidades, os conflitos armados, infelizmente, são muito comuns. Então, por isso, existe esse protocolo envolvendo vários países aí, de 2002, que vão aí produzir aí efeitos dentro do território brasileiro e que os países, as nações se comprometem a vedar, a coibir, a desestimular os conflitos armados aí, por crianças e adolescentes que estejam protagonizando essas guerras aí, esses embates. Então, o que nós vemos aqui? Que os tratados internacionais, a legislação internacional, elas também vão trazer para nós aí várias e várias descrições, colocando reciprocamente a contribuição desses estados que a elas se obrigam para coibir todo tipo de violência e todo tipo de crime contra a criança e contra o adolescente. Ok? Rede de proteção, outra normativa, outro parâmetro estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente muito importante. O que é a rede de proteção? É o conjunto de pessoas e profissionais que vai viabilizar, que vai agir em prol da consecução, ou seja, da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O que isso significa? Nós acabamos de falar de proteção integral. Então, se o dever de toda a sociedade, do Estado, da família é cuidar da criança e do adolescente, essa rede de proteção expressa o seguinte: as polícias civil, polícia militar, de certa forma, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB, Conselhos Tutelares, Família, Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Defensoria Pública, todos esses órgãos, eles têm o dever de trabalhar em conjunto como uma rede de proteção às crianças e adolescentes e garantir os direitos previstos em lei. Tá? Política de atendimento, artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fala que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente será através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, através da União, Distrito Federal, Estados e municípios. Ou seja, essa política de atendimento, assim como a rede de proteção, expressa esse dever de todos os entes federativos, toda a sociedade no contexto geral, trabalhar de forma conjunta através de ações para proteger as crianças e os adolescentes, tá? Lei da Palmada, outro ponto muito importante que eu quero trazer rapidamente para vocês, Lei 13.010 de 2014, conhecida como Lei da Palmada ou Lei Menino Bernardo. Esse Menino Bernardo é um caso muito emblemático que aconteceu aqui no Brasil, que infelizmente o Menino Bernardo ele foi morto aí pela ação daquelas pessoas que deveriam cuidar dele, mas infelizmente acabaram aí agredindo e matando essa criança, esse pequeno menino aí. Então essa lei também foi intitulada, nomeada de Menino Bernardo, em homenagem a ele, que incluiu no Estatuto da Criança um artigo, o artigo 18A, que proíbe a aplicação de castigos físicos, de tortura, de agressão veemente nas crianças e nos adolescentes também. A outra questão aqui que eu estou passando é a questão do bullying e do cyberbullying, uma coisa muito importante. O bullying
É uma palavra de origem inglesa, que não tem uma tradução propriamente dita para o português, mas a grosso modo seria o valentão, ou seja, aquelas pessoas, aqueles alunos que no ambiente escolar ou qualquer outro meio, eles acabam tendo o ato de intimidação, ato de menosprezo a outras pessoas, de xingar, de zombar, de tirar sarro, ou seja, a intimidação sistêmica. Então a Lei 13.185 de 2015, ela veio justamente para combater esse bullying, essa prática aí tão reprovável que é a de zombar das pessoas, de menosprezar as pessoas e, consequentemente, violar os direitos previstos em lei. E não apenas o bullying pode acontecer da forma presencial, o bullying também pode acontecer da forma virtual, que é o cyberbullying. Hoje em dia, os delitos, muitos deles, eles também podem ser cometidos por ambiente virtual, principalmente agora que nós estamos num contexto de um mundo extremamente globalizado, extremamente virtual, vivemos numa sociedade de informação, e isso ainda foi potencializado e aumentado em razão do contexto da pandemia, onde a necessidade de isolamento social aí, impôs uma utilização ainda mais maciça dos meios tecnológicos. Então os delitos, os crimes, o bullying também pode acontecer através de um ambiente virtual, de um ambiente eletrônico. Rapidamente aqui, questão trabalhista. Criança não pode trabalhar, adolescente só pode a partir dos 14 anos, se for aprendiz ou estagiário, tá? E a partir de 18 anos pode trabalhar em todos os trabalhos. Abaixo de 18 anos não pode trabalhar também em algum ambiente insalubre, algum ambiente que seja nocivo à saúde, como está aqui no slide também, e existe essa possibilidade do estágio. Mas trabalho infantil é vedado e só pode aí ter essa atividade laborativa a partir dos 14 anos como aprendiz ou como estagiário nas formas especificamente descritas e expressas em lei. Então aqui, essa fotinho vai ilustrar aqui que a legislação brasileira e também internacional, nós vamos ter vários instrumentos internacionais que vão aí coibir o trabalho infantil, o trabalho dessa classe, aí, a infância é a hora de brincar, é a hora de aprender, é a hora de descobrir o mundo, mas não a hora de trabalhar, e que infelizmente muitas vezes as condições de trabalho infantil são análogas à escravidão até mesmo, e infelizmente isso continua existindo, isso continua acontecendo. Eu passei aqui rapidamente sobre alguns aspectos, né, para tentar e trazer o maior número de informações possíveis, né? Caso haja interesse, existe material complementar que pode ser consultado, ou também aí através de outros meios, né? Apenas trouxe alguns parâmetros para provocar a reflexão e também para que os alunos aí tenham conhecimento a respeito de algumas normativas legais a respeito disso. Mas para encaminhando para o final da nossa aula de hoje, trazer alguns aspectos penais, rapidamente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O ECA fala, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Que isso significa? Eles não podem sofrer crimes, não podem ser condenados por crimes na forma como um adulto seria, uma pessoa acima de 18 anos seria, ok? A criança e adolescente não pratica crime, pratica ato infracional, ela não é presa e sim apreendida, são termos técnicos que há a diferenciação, e ela não é presa propriamente dita. Em casos específicos, ela permanece em estabelecimento educacional. Infelizmente, uma nomenclatura até equivocada, falando de FEBEM, Fundação Casa, mas na verdade são estabelecimentos educacionais, seria um termo juridicamente mais correto, legalmente mais correto, para proporcionar esse período aí de ressocialização dessa criança e do adolescente. O artigo 112 vai aplicar aqui medidas socioeducativas para as crianças, para os adolescentes, melhor dizendo, principalmente, que é toda essa questão aqui. Primeira sanção vai de advertência e a última sanção vai até essa internação em estabelecimento educacional, que entre muitas aspas equivaleria à prisão, né? O adolescente ele vai ficar aí recolhido nessa casa de internação aí para poder ter esse momento aí de ressocialização, de refletir sobre suas atitudes e de ser reinserido no contexto social sem que pratique novos delitos, sem que pratique novos crimes, ok? Conclusão, aqui eu quero deixar para vocês uma frase do Louis Pasteur: quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos, ternura pelo que é e respeito pelo que pode vir a ser. Essa é a frase do Louis Pasteur. Eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês aí que estão assistindo essa aula por qualquer plataforma que seja. Espero que essa aula tenha contribuído também para
para que haja um conhecimento melhor a respeito desse assunto. É muito importante, né, que nós possamos, aí, como sociedade, buscar a consecução, a efetivação, a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Infelizmente, nós temos muitas pessoas nesse público-alvo hoje que carecem de uma ação estatal, de uma ação da sociedade, que vivem em situação de vulnerabilidade, que vivem em lares desestruturados, à mercê de vários tipos de vícios, de problemas. Então esse é um dever de todos aí, cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E aqui o meu objetivo é trazer essa contribuição, apresentando aí os aspectos legais, os aspectos jurídicos desse tipo de norma jurídica relativa à criança e ao adolescente. Eu fico muito contente com você que prestou atenção nessa aula. Meu muito obrigado e até uma próxima.